Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é para Matheus e Cunhã, a nossa querida Isa, né? Cunhã ou Isabelle, né? Ela tem vários apelidos aí, todos carinhosos, obviamente. E a leitura vai ser para eles, uma atualização. O Matheus pediu a Isa em casamento, né? E ela aceitou, então felicidades ao casal. E não é a primeira leitura que a gente faz deles aqui no canal, já venho fazendo algumas leituras desde a época do BBB. Inclusive, lá na aba comunidade, eu sempre vou fazendo feedback das leituras que eu vou postando aqui para vocês, né? Então tem vários feedbacks de várias entrevistas, né, que saiu no site de entretenimento, e a gente vai fazendo um comparativo do que foi falado pela própria pessoa em paralelo às leituras que a gente faz aqui no canal. E do Matheus com a Isa não foi diferente. A gente fez leituras aqui para eles e não muito tempo depois saiu uma entrevista da Isabelle falando um pouquinho como foi o relacionamento deles logo após o BBB, e muita coisa bateu, muita coisa que a própria Isa falou sobre os sentimentos dela, a insegurança dela e a dinâmica que ela estava lidando ali pós-BBB, com um novo relacionamento. Muita coisa do que ela falou bateu justamente com coisas que eu falei aqui, e eu postei lá na aba comunidade, comentei, algumas pessoas viram, me deram feedback até no Instagram. Então, sempre que é possível, né, eu sempre vou fazendo esse comparativo. E hoje a gente vai fazer uma leitura aí, atualizando a leitura deles, para ver como é que tá a energia agora do relacionamento, nessa nova etapa de noivado. Então, vamos ver o que as cartas nos revelam, quais são os alertas, as questões que precisam ser pontuadas, né? Que o casal precisa saber aí, e quais são as previsões futuras. Então, sem mais delongas, a gente vai começar aqui a embaralhar e a gente vai tirar 6 cartinhas para a leitura deles. Cinco de ouros, o mago, julgamento, 9 de paus, 4 de ouros e o louco. Bem, pessoal, o que a gente já consegue ver aqui na mesa sobre a energia do relacionamento? Começando pelo Matheus, a gente tem o 5 de ouros. O 5 de ouros vem falar sobre uma insegurança emocional que vem do lado do Matheus, tá? Então, a linha de cima é Matheus, a linha de baixo é da Isa. Então, começando pelo 5 de ouros, vem falar sobre um momento de insegurança emocional. 5 de ouros mostra que ele pode estar se sentindo sobrecarregado emocionalmente, né? O 5 de ouros fala muito sobre aquele medo de você não ser bom o suficiente. Mas o 5 também vem falar sobre problemas e preocupações relacionados a questões financeiras, tá? Porque o Ouros vem falar sobre questões financeiras e materiais. Então, aqui a gente tem dois pontos, né? A parte da insegurança emocional, de talvez você estar ali se sentindo, será que eu sou bom bastante? Será que o que eu estou fazendo é o suficiente nesse momento? E, em paralelo a isso, há questões administrativas, questões financeiras do relacionamento, né? Da dinâmica aí, tanto da parte financeira individual, né? Que cada um vai ter, mas também da parte compartilhada ali,
que faz o relacionamento, né, acontecer. Então, a gente já começa vendo esse ponto do lado do Mateus. Na sequência, a gente tem um mago. O mago, por outro lado, vem falar sobre a energia do relacionamento pela perspectiva do Mateus. Ele vê o relacionamento como uma oportunidade de criar algo muito novo e muito especial, né? O mago vem falar sobre dinâmica, sobre você transformar as coisas em algo incrível, em algo mágico, né? O mago fala de potencial, de querer que as coisas funcionem, né? Então ele acredita que, apesar dos problemas aqui, né, relacionado aos 5 de ouros, ele acredita que ele tem as ferramentas necessárias para construir, né, uma vida sólida ao lado da Isabelle, né, mas ele precisa, né, agir com mais confiança para não deixar essas inseguranças dos 5 de ouros atrapalhar, ser maior do que o mago, né? Ser maior do que a energia do mago que fala sobre transformar e criar algo incrível. Então aí é necessário ter um equilíbrio, né, entre o medo, né, a insegurança e a realidade dos fatos, né, o que realmente está acontecendo no momento presente da relação. Quando a gente tem aqui a carta do julgamento, o julgamento vem reger a linha do coração do Mateus, então vem falar sobre os sentimentos dele pela Isabelle. O julgamento traz uma energia de transformação, né? Mateus, ele sente que esse relacionamento pode ser um ponto de renascimento para ele, né? Então, o que isso quer dizer? Que quando ele olha para o presente e o presente dele, ele se encontra ao lado da Isabelle, é como se ele olhasse claramente dois Mateus. Um Mateus antes de conhecer a Isa e um Mateus após conhecer ela. Então, existe um ponto de renascimento, existe um ponto de transformação, né? Ele consegue ver claramente que ele está amadurecendo e crescendo junto com essa relação. E que a Isabelle é um ponto importante, né, nesse crescimento, nesse amadurecimento dele lidar até mesmo com as próprias inseguranças, né? Porque isso não é novidade, não é a primeira vez que a gente faz leitura para o Mateus e aparece questões de insegurança. E quem acompanhou o BBB, ele também falou abertamente sobre isso em vários momentos do reality show, né? Então isso realmente, essa questão da insegurança, da autossabotagem é algo que realmente acompanha ele, né? Ele tem consciência disso e, na medida do possível, ele está tratando, né? Nem tanto que o mago fala dessa importância dele não deixar os 5 de ouros, essa autossabotagem, esse medo excessivo, ser maior do que essa energia incrível e os sonhos futuros que eles têm para dentro do relacionamento, né? Então, isso daqui não pode atrapalhar. Quando a gente vai para a linha da Isabelle, né, que a gente vai ver aqui o que as cartas mostram, a gente começa com o 9 de paus. O 9 de paus vem falar sobre defesa emocional. Mostra que ela já passou por muitos desafios no relacionamento, né? Seja nesse relacionamento que ela está construindo com o Mateus, como também questões do passado, de outros relacionamentos. Então, a gente tem aí a possibilidade também de um comparativo, né? Então, o que essa defesa emocional fala? Dela se sentir um pouco cansada, né? E dela ter a sensação que ela precisa lutar a todo custo para nada atrapalhar o relacionamento deles, né? Para que nada venha realmente interferir os sonhos,
né, os projetos, o andamento, a evolução desse relacionamento, dessa união que eles estão construindo juntos, né? E mais ainda nessa nova etapa que eles estão entrando, né? Que é realmente a oficialização da união, né? Que é o casamento. Então, o 9 de paus é você ficar o tempo todo ali na defensiva, o tempo todo num arquétipo de vigilante. Eu preciso defender a minha relação, eu preciso cuidar do meu relacionamento, né? Eu não posso deixar que nada atrapalhe. E chega um momento que isso acaba sendo cobrado emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, né? E essa sensação de sempre ter que estar ali guardando e protegendo algo. Quando a gente tem aqui o 4 de ouros, o 4 de ouros é um complemento desse 9 de paus, porque o 4 de ouros vem falar da energia da relação pelo ponto de vista da Isa, né? E o que o 4 de ouros fala? De um apego emocional. O 4 de ouros representa quem já assistiu O Senhor dos Anéis e tem o My Precious, né, que é meu precioso do anel, né, onde o anel ali fica em posse, né, ninguém pode encostar, ninguém pode tocar no anel, porque o anel é posse dele, né. Então, o 4 de ouros vem falar desse apego, né, de você estar ali realmente nutrindo, sem querer, né, uma insegurança, né. E aí essa insegurança acaba desestabilizando algumas coisas, né, dentro do andamento do relacionamento. Porque a Isa, ela preza muito pela segurança, pela estabilidade, e o medo, né, o medo ele acaba limitando muita coisa. E quando a gente também tem o 4 de ouros com 9 de paus, ele vem falar assim sobre você acabar colocando o passado como uma referência, né. Então lembra que eu falei que o 9 de paus também pode falar sobre as inseguranças, não só do relacionamento dela atualmente com o Matheus, mas inseguranças que ela traz de outros relacionamentos, de outras experiências vividas. Então, quando a gente tem a junção dessas duas cartas, pode falar também o seguinte, de você colocar o passado como uma referência e achar que tudo que deu errado em um relacionamento anterior ao do Matheus vai dar errado nesse momento agora, né? Então você fica ali o tempo todo na defensiva, com medo da história se repetir. E qual o grande problema disso? O grande problema é que são situações diferentes, são cenários diferentes, né? O passado ele precisa ser só como um ensinamento, como um lembrete da gente não cometer os mesmos erros. Mas a gente não pode ficar acorrentado ao passado, limitando a nossa vida do presente somente às coisas do passado. E aí o que isso gera de consequência? É que sem querer, né, a pessoa acaba se fechando um pouco dentro do relacionamento. Começa a criar alguns muros e algumas muralhas de defesa emocional. Então, apesar da pessoa amar muito, né, o seu parceiro ou sua parceira, apesar daquele relacionamento ser muito importante e a pessoa querer viver a todo custo aquele relacionamento, ela acaba não se abrindo por inteiro, não acaba compartilhando os medos, as inseguranças, e aí você acaba se recolhendo um pouco dentro do relacionamento, mesmo esse relacionamento sendo muito importante para ela, né? Então, isso é um problema, né? É um problema que, se não for resolvido, se não for conversado, a longo prazo pode virar uma bola de neve, né? Onde o Matheus já vai estar lidando ali com os próprios medos e as próprias inseguranças e não vai estar entendendo ali o porquê que a Isabela está de um certo jeito, né? Então a conversa
E a intimidade, ela é muito importante nesse momento do relacionamento para que ambos possam entender a vulnerabilidade um do outro e cada um se apoiar ali e se ajudar a enfrentar esses medos internos, tá? Quando a gente vai na linha do coração, que engraçado, né? A Cunhã, quem acompanhou a Cunhã no BBB sabe que a Cunhã é uma pessoa muito sensível, né? E muito intuitiva. Ela é uma pessoa que é muito conectada com a espiritualidade e com a mãe natureza, né? Ela tem isso dentro da própria essência, dentro da própria alma. Então, ela é uma pessoa que se conecta muito fácil com o divino. Quando a gente vai na linha do coração, ela sabe desses pontos aqui. Ela sabe dessa questão do 9 de paus e do 4 de ouros que a gente acabou falando. Ela tem consciência disso. Então, quando a gente vai na linha do coração, a gente tem um louco. O louco vem falar sobre liberdade, sobre espontaneidade, sobre leveza, sobre você abrir mão do controle e deixar as coisas fluírem naturalmente, né? Então, na linha do coração, ela sabe que ela precisa trabalhar isso, ela sabe que ela não precisa desenvolver um medo excessivo sobre perder esse relacionamento ou achar que esse relacionamento está constantemente sob ameaça, né? Que ela pode desacelerar, que ela pode respirar fundo e viver a vida de uma forma muito mais leve, né? Então ela tem esse entendimento dentro dela. Só que é difícil a gente colocar em prática, né? É difícil a gente trabalhar os nossos medos e toda a nossa vulnerabilidade, né? Ninguém nasce com um manual de instruções, então é um dia após o outro, né? A gente vai errando e acertando o tempo todo. E o fato dela já ter consciência disso já é um grande passo. O resto é só ter paciência e trabalhar nessas questões específicas, tanto ela como o Matheus, cada um com seus medos e suas inseguranças a serem trabalhadas. Quando a gente vai olhar a linha do passado, a gente vê que esse relacionamento realmente foi um relacionamento difícil de começar, né? E isso faz todo o sentido, né? Porque quando a gente tem aqui os 5 de ouros com 9 de paus, a gente vem falar sobre dificuldade, né? Sobre grandes obstáculos a serem superados. E isso faz todo o sentido no passado do relacionamento deles, porque foi um passado que foi construído, foi um relacionamento que foi construído dentro de um reality show, né? E não é qualquer reality show, é um BBB, né? Então é um reality show onde brinca muito com os sentimentos das pessoas, né? É um reality show de jogos mentais. Então, ao tempo todo, você brincando com a mente, com o coração. É um reality show de resistência, então tem muita coisa ali a ser pensada, muda a dinâmica do jogo o tempo todo e é um reality show que a dinâmica ela muda propositalmente para mexer ali com o humor dos participantes, né? Então realmente foi um passado difícil no relacionamento para que esse relacionamento pudesse existir, né? Isso faz todo o sentido. Mas quando a gente olha aqui no presente é que a gente tem o mago com 4 de ouros, né? Aqui fala até um pouquinho mais do Matheus no presente do relacionamento, porque aqui vem falar sobre criar novas oportunidades, de movimentar a relação, de fazer coisas criativas, né? De não deixar o relacionamento se desgastar por conta de rotina, por conta o mesmo do mesmo, né? Então, na parte do Matheus, o Matheus tem uma preocupação em deixar o relacionamento sempre muito movimentado, sempre muito criativo, trazendo novidades e sugestões para dentro do relacionamento. Só que já da parte da Isa, a Isa já tem um pouquinho mais de resistência, né? Ela, no momento, ela não gosta muito de sair muito da rotina, de fazer coisas muito fora da zona de conforto,
né? Porque novamente a gente tem aquele 4 de ouros que eu já falei, que é aquela necessidade da segurança. E na energia dela, o que é seguro é o que já é familiar. E já para o Mateus, não tem problema em se arriscar, em fazer umas coisinhas assim fora da zona de conforto, né? Então aqui a gente tem um pouquinho de embate, mas nada muito preocupante, tá? É só a energia do presente falando sobre novas possibilidades para dentro do relacionamento. Lá para o futuro a gente continua tendo esse sentimento de transformação, né? No futuro a gente tem o Mateus buscando novas experiências, explorando novas coisas dentro do relacionamento e a Isa trabalhando nisso, né? Então lá no futuro já está um pouco melhor do que o presente. Lá no futuro a Isa já está começando a se convencer, está começando a abrir um pouco a mão do controle, fazer de tudo uma fortaleza, né? Então ela também entra na energia do louco de começar a pensar em coisas criativas, em coisas mais mirabolantes para dentro do relacionamento. Gente, quando eu falo mirabolantes e criativas, é questão de rotina mesmo, fazer coisas que o casal ali nunca fez, experimentar coisas novas juntos, né? Então, fazer viagens, ter novas experiências, ter novas aventuras, tá? Então, não é nada assim, uau, fora do comum. É só algo novo para o relacionamento, né? Explorar novas possibilidades. O que que, o que que eu vejo aqui como alerta no dia de hoje para o relacionamento? Da parte do Mateus, precisa realmente trabalhar essa questão do medo, da insegurança, da autossabotagem, de achar que não é bom o suficiente, né? De ficar ali sempre com medo de não ser visto e não ser notado dentro do relacionamento, né? Então, isso é algo realmente que precisa ser trabalhado para não virar um problema a longo prazo. Da parte da Isa, é essa questão do controle, né? Precisa ser mais leve, no sentido de que não tenha tanto medo, né? O relacionamento ele é construído dia após dia, com intimidade, com conversa, com dinâmica dentro do relacionamento, né? Lembra que o mago fala sobre você ser dinâmico dentro do relacionamento, então é ver o que funciona para um, o que funciona para o outro, o que não tá bacana, o que tá, né? O que um pode ceder e o outro também pode, né? Então não precisa ter toda essa autoproteção, de achar que o relacionamento pode desmoronar de um dia para o outro, né? Porque esse é o maior medo da Isa no momento. Então, é começar a trabalhar nisso, né? Que não precisa tanto, né? Não precisa tanto pessimismo. As coisas elas vão acontecendo de uma forma natural. E realmente algumas coisas a gente não tem controle, né? Então, quando algumas coisas acontecem, a gente precisa ver como solucionar o problema, né? E não como focar no problema. Né? Então, realmente, algumas coisas a gente não tem controle da situação e a gente precisa entender isso para que a gente não se sobrecarregue de uma forma desnecessária. Então, no momento, é isso que eu vejo para a leitura dos dois. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários sugestões para outras leituras. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist celebridades, que lá tem leituras nacionais e internacionais. Eu sempre estou lendo e interagindo com vocês. Eu sempre estou anotando as sugestões para quando for um bom momento a gente fazer a leitura. Se você tem interesse em uma leitura para você, Terapia Holística ou Fã-Clube, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você vai ser direcionado para o meu site, lá tem todas as informações, preço da mesa, como funcionam as mesas, como são as entregas, o que eu faço em uma leitura e o que eu não faço. Tem tudo muito bem explicadinho.
Mas se você tiver qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando com você e tirando todas as dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não deu like, não compartilhou esse vídeo, já corre, dê o like, compartilhe com aquele amigo ou com aquela amiga que gosta de leitura de cartas, gosta do universo esotérico, porque isso me ajuda de montão, ajuda a comunidade a ficar cada vez mais forte. Não esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Eu vou ficando por aqui, pessoal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!